Aleluia, a paz do Senhor, igreja. Mais uma vez uma alegria estarmos aqui, para adorarmos o Senhor, para aprendermos um pouco mais da sua palavra e meditarmos na sua palavra. Como a pastora colocava, realmente, se eu estou aqui em cima, quem me conheceu antes de Jesus é por um milagre. E se Jesus fez esse milagre na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um, na sua, na vida daquela pessoa que você tem orado. Eu estou olhando por um homem que eu orei por ele por acho que 2 ou 3 anos. E eu estou vendo Deus fazer um milagre na vida dele, como eu já vi Deus fazer na vida de tantos outros. E é glorioso, a gente servir a esse Deus, a gente adorar esse Deus e a gente aprender cada dia mais sobre esse Deus, amém? Te convido a abrir sua Bíblia no livro de 1 João, na carta de 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo de número 1 a 6. 1 João capítulo 2, versículos de 1 a 6. Uma das últimas cartas antes do Apocalipse, bem no finalzinho. Os irmãos já sabem que durante esse ano nós temos trabalhado o tema Santidade para Vencer. E eu vou continuar com uma tarefa que me foi atribuída, caminhando sobre esse tema, Santidade para Vencer. Amém? Vamos ler? Está escrito aqui, 1 João, capítulo 2, versículo de número 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos pecados do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vou repetir. Quem diz que permanece nele, esse deve, é o imperativo, também andar assim como ele andou. Amém? Podemos assentar? Como eu disse, esse ano nós estamos trabalhando o tema Santidade para Vencer. E algo que as Escrituras nos deixam bem claro, é algo que fica muito claro no Novo Testamento, é que o padrão de santidade para as nossas vidas enquanto cristãos é Jesus Cristo. Há 2 textos que deixam isso muito claro para nós. Romanos 8:29 diz assim, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Na tradução NTLH diz assim, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. E por fim, Filipenses 2:5 diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Então Jesus é o padrão para nós enquanto cristãos, inclusive no que se refere à santidade. A vida, o ministério de Jesus, quando Ele esteve nessa terra, é também pedagógico, tem o propósito de nos ensinar o padrão que nós devemos ter. E esse é o propósito de Deus para nós, é muito claro nesse texto de Romanos. É lógico que Deus tem vários propósitos para a nossa vida, mas o propósito principal é que a cada dia, a partir do momento que nós cremos em Jesus como nosso Salvador, nós nos tornemos dia após dia mais parecidos com Ele. E aqui nesse texto que nós lemos, o apóstolo João, inspirado
pelo Espírito Santo de Deus, Ele está nos convocando, como eu disse, de uma forma imperativa. Se nós dizemos pertencer a Cristo, a andar assim como Ele andou, a viver assim como Ele viveu. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria: ande como Cristo andou. Amém? E quais são as marcas de alguém que está em Cristo e que, portanto, anda como Cristo andou? João vai nos mostrar de uma maneira bem clara ao longo desse texto que nós vamos meditar as marcas de que nós estamos em Cristo. E um dos primeiros pontos que ele vai tratar é que, se nós estamos em Cristo, nós conhecemos a palavra de Deus e nós vivemos uma vida de obediência e submissão a essa palavra e aos mandamentos que estão aqui nessa palavra. Eu achei muito interessante, que tem muito a ver, né, com a palavra que a Juliana trouxe aqui a respeito dos dízimos. Se eu ando como Jesus andou, eu tenho que andar conforme a palavra. Então, primeiro eu preciso conhecer a palavra. Mas às vezes, né, e foi você mesmo que contou o testemunho, nós conhecemos a palavra, mas não temos a obediência de viver conforme aquilo que a palavra nos ensina. Então a Juliana já deu uma aula prática, né, aqui hoje, do que é andar como Jesus andou. É obedecer aquilo que a palavra ensina. E é por isso que nós precisamos conhecer essa palavra. E aí, para nós entendermos, né, de forma mais ampla o porquê João escreveu essa carta, em que condições ele escreveu essa carta, nós podemos entender primeiro que essa carta não foi escrita destinada a uma igreja específica, né? Por exemplo, quando você lê Efésios, foi destinada à igreja de Éfeso. Romanos, é lógico que ela também é para nós, mas foi destinada à igreja de Roma. Mas essa carta aqui era uma carta circular, né, que era endereçada às várias igrejas daquele tempo. E é óbvio, né, que os ensinos, que as exortações, que aquilo que João ensina em toda essa carta de 1 a João, não só diz respeito àquela época, mas diz respeito a todas as igrejas, inclusive as igrejas no dia de hoje. João vai falar muito aqui sobre doutrina, sobre obediência, sobre pecado e sobre o propósito de nós nos parecermos, de andarmos como Jesus. E nós vemos que as igrejas no tempo de hoje precisam ouvir o que o apóstolo João está nos ensinando aqui. O Hernandes Dias Lopes, que é um pastor que admiro muito, um grande pregador da palavra de Deus, um grande exegeta, comentarista bíblico, ele diz o seguinte a respeito dessa carta: essa carta é uma espécie de tratado teológico, onde João submete os crentes a 3 testes distintos. Primeiro, o teste teológico, ou seja, se acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Havia uma contestação naquele tempo, né, de alguns homens que saíram da igreja e que contestavam Jesus como sendo realmente o Filho de Deus. Eles acreditavam que ele era um homem que em algum momento o Espírito de Deus veio sobre ele, mas que ele não era realmente o Filho de Deus. Então, aqui tem um teste teológico e vários outros aspectos nessa carta que falam a respeito da doutrina. Segundo, João está falando de um teste moral, ou seja, se nós vivemos, após termos recebido a Cristo como nosso Senhor, a vida que nós recebemos dele, de uma forma justa, de uma forma digna, que glorifique a Deus e que dê um bom testemunho de Cristo. E terceiro, ele fala do teste social, se nós amamos uns aos outros como Jesus nos mandou amar. Mas nós vamos meditar aqui especificamente dentro desse propósito da obediência, dentro da característica de que, quando nós andamos como Cristo, nós obedecemos a Deus, obedecemos a palavra de Deus, obedecemos aquilo que Jesus também nos ensinou.
Quando João ele estava escrevendo essa carta, ele tinha alguns propósitos em mente, além desses que eu citei aqui, que o Hernandes Dias Lopes nos traz. Um dos propósitos de João era combater as falsas doutrinas e os falsos mestres daquele tempo. Eu acredito que também nós precisamos estudar esse texto, porque há muitas falsas doutrinas, muitos falsos mestres que têm se infiltrado na igreja de Jesus. Isso não é novo, né? Desde que a igreja foi instaurada, isso já acontecia, isso continua acontecendo hoje, isso já estava previsto na palavra. Segundo, ele tinha preocupação como um pai da igreja, tanto é que ele diz filhinhos. Ele tinha uma preocupação com o pecado e em fortalecer aquelas igrejas ali do primeiro século a vencer o pecado. Terceiro, ele tinha um propósito de levar a igreja a saber que nós temos propiciação para os nossos pecados em Cristo. Nós vamos meditar um pouquinho mais sobre isso à frente. E quarto e último, ele deixa claro, como eu já disse, que quem conhece a Deus, obedece os seus mandamentos e obedece a sua palavra e anda como Jesus andou. Então João começa, e nos diz, através dessa carta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é como se Deus estivesse dizendo a nós, meus filhinhos, como um pai espiritual para aquela igreja: escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Aqui tem um propósito primeiro claro da carta. Ele está escrevendo essas coisas para que nós não venhamos a pecar. Esse é o propósito primário aqui desse texto, nos ensinar que nós devemos parar de pecar. E é interessante que João diz estas coisas, e aí quando ele diz essas coisas, não quer dizer que ele está falando exatamente só desse pedaço desse texto que nós acabamos de ler, mas essas coisas está dizendo que toda a Bíblia, quando nós aprendemos, toda a revelação de Deus, toda a doutrina daquilo que Deus nos revelou na palavra, nós aprendemos de várias maneiras, de várias formas, aquilo que é o propósito, a vontade de Deus para as nossas vidas e como não passar adiante disso, ou seja, como não pecar. Ele também nos revela aqui, quando a gente medita na palavra, a gente entende que Deus é santo, nós vimos isso nas outras ministrações que nós temos trabalhado a respeito de santidade. Deus nos convoca a ser santos porque Ele é santo, e para que nós possamos nos relacionar com Ele, é necessário que a gente caminhe em santidade. E aí por isso que João fala sobre essas coisas, todas essas coisas nos estão reveladas na palavra, na Bíblia. É a Bíblia também que nos avisa dos castigos que vão sobrevir quando nós transgredirmos aquilo que ela nos ensina, quando nós passarmos adiante do que deveríamos fazer. É a Bíblia também que nos mostra e registra vários exemplos de destruição de ímpios que não obedeceram à vontade de Deus. Isso fica muito claro lá no dilúvio, isso fica muito claro lá em Sodoma e Gomorra. E é mais interessante que tem um exemplo claro também no Novo Testamento, falando justamente de dízimo, ali quando eu esqueci o nome daquele casal que vai lá e mente, Ananias e Safira, me veio à mente por causa da ministração da Juliana. Ananias e Safira mente, ali o problema não foi eles terem deixado de dizimar, o problema foi eles mentirem diante dos irmãos, querendo passar uma falsa aparência piedosa, uma falsa aparência de justo, mentindo diante do Espírito Santo de Deus. Nós vemos naquele texto que está lá registrado em Atos, que eles foram fulminados pelo Espírito Santo de Deus. Olha a gravidade, da mentira, do pecado. E eu creio que Deus não opera dessa maneira no nosso tempo, nos dias de hoje, mas está registrado na palavra para nos ensinar de alguma forma. É a palavra de Deus também que nos revela o amor de Deus através da obra de Cristo, a ponto de mandar o seu Filho para, como nós lemos,
trazer a propiciação sobre os nossos pecados. E ainda é a palavra de Deus que também nos traz as promessas para quando nós andamos em obediência, para quando nós andamos em fidelidade a Deus. Há promessas para nós em andarmos em obediência e andarmos em fidelidade. Como também, voltando na ministração de dízimos, há promessas específicas sobre a nossa fidelidade nos dízimos, há promessas específicas sobre a nossa fidelidade no casamento, há promessas específicas sobre a nossa fidelidade e obediência nas mais diversas áreas da nossa vida. Agora, nós precisamos também refletir que, embora há um chamado claro do Senhor para nós andarmos em santidade, para nós não pecarmos, há, por outro lado, uma clareza na palavra de Deus da nossa condição como pecadores, né? Nós não somos perfeitos. Se nós voltarmos um pouquinho no texto, desse texto de 1 João, no capítulo 1, por exemplo, no versículo de número 8, diz assim, se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então a Bíblia ela é muito clara. De alguma forma ou de outra, em algum momento nós vamos pecar. Mas o pecado na vida do crente, né, como eu vejo ser muito ensinado aqui, tem que ser um acidente, um percalço, algo que não foi premeditado, planejado, pecar de forma proposital. Mas João vai trazer uma série de ensinos aqui para nos ensinar a como não pecarmos. E ele também está nos apontando, como eu coloquei, que nós devemos meditar em toda a Sagrada Escritura para aprendermos a vencer o pecado. Amém? É interessante, e nós sabemos que Deus perdoa o pecado, mas Ele também nos diz para não continuarmos a pecando. O que acontece quando Jesus está ali diante daquele paralítico, ou quando Ele está diante daquela mulher que é pega em adultério? Jesus, com toda a sua calma, sendo Deus, né, vê que aquela mulher chega ali sendo acusada pelos fariseus de ter cometido adultério, e eles queriam colocar Jesus à prova para que ele desse a declaração, conforme estava escrito no Antigo Testamento, que pelo pecado que ela havia cometido, ela devia ser apedrejada. Então Jesus começa ali a escrever na areia, né, e de repente ele fala para eles: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nós vemos que todos aqueles homens saem, ninguém tem coragem de atirar uma pedra, porque é óbvio que todos, por mais que se dissessem justos, né, fariseus, observadores da lei, eles também pecavam. Mas Jesus diz a ela, né, se ninguém te acusou, também eu não te acuso, mulher, mas vá e não peques mais. É a mesma coisa que ele diz para aquele paralítico, que ele cura, e ele diz: vá e não peques mais. Então, Jesus nos perdoa, mas nós precisamos ter a consciência de que a partir dali a gente precisa ter uma conversão, né, que é uma mudança de sentido de vida, de não continuar nos mesmos erros que já foram perdoados. Eu lembro quando a Tainara ministrou no domingo, ela diz assim: foi pela graça, mas não foi de graça, né? Custou muito caro para Deus, para Jesus, pagar o preço do nosso pecado. Então nós precisamos ter essa consciência. E aí João continua, né, ainda no versículo de número 1, e diz: mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Como eu disse, o pecado na vida do crente, ele precisa ser um acidente, mas que às vezes nós cometemos. Agora, a diferença de quando um crente peca e de quando um ímpio peca é que o crente ele sofre pelo pecado que ele cometeu. E eu não estou falando aqui especificamente do sofrimento por um castigo, não. É o sofrimento que você como crente sabe que está desagradando ao seu Pai. Você como crente é instantaneamente, ou dependendo do momento, se você estiver muito exaltado, como às vezes quando a gente se ira,
quando você se acalma, o Espírito Santo de Deus, ele vem na sua mente, no seu coração, e ele te lembra daquele pecado que você cometeu, e você sente vergonha, você sofre por ter cometido aquele pecado, você fica abatido, você sente vergonha de Deus, você sente vergonha das pessoas, e na maioria das vezes, quando possível, você procura o mais rápido que você consegue se retratar daquele pecado. Agora, o ímpio, a diferença é que ele se vangloria do pecado, ele peca e ainda acha que aquilo é uma vantagem, e eu posso dar um exemplo muito claro disso. Por exemplo, o ímpio, quando ele mente para alguém e sai ileso daquela mentira, quando ele mente para vender um produto, quando ele mente por qualquer motivo que seja, quando ele engana alguém, muitas vezes ele se vangloria. Nossa, viu como eu sou esperto? Viu como eu sou bonzão? Eu já fui ímpio, meus irmãos, eu já andei longe de Deus, eu já fiz isso. Eu não estou falando de coisa que eu vi ninguém fazer, não é coisa que eu fazia. Me achava ainda inteligente. Isso que é o pecado no coração do ímpio. Ele acha que está fazendo algo que é bom, algo que ele deve contar vantagem. Ou, por exemplo, quando alguém trai outra pessoa, o marido trai a mulher trai o marido, né? Muitos homens se vangloriam daquilo, contam vantagem para os amigos, como sendo o bonzão, o cara, enfim, não quero entrar nesses detalhes. Enquanto que o crente, às vezes, enganado, ele nem sabia, às vezes ele passa uma informação falsa e depois ele descobre, fala, nossa, eu menti. Mesmo ele não tendo feito por mal, ele vai lá atrás e tenta se retratar, pede desculpa. Quando ele percebe que ele maltratou, que ele fez, de alguma forma, ele se irou com alguém, porque isso acontece conosco, né? Nós somos humanos, nós procuramos nos retratar. E isso, não pense que é uma obra da sua carne, porque você é bonzinho, não. Isso é uma obra de Deus em você, é uma obra do Espírito Santo de Deus, é Ele trabalhando no seu coração, amém? Agora, o texto é claro, né? E diz que Jesus é o nosso advogado. Se pecarmos, porque infelizmente vai acontecer uma hora ou outra, nós devemos nos lembrar que nós temos um advogado de defesa, ele está à direita de Deus Pai, e ele está lembrando a Deus, quando chega uma acusação diante do trono de Deus, Deus, o Tarcísio pecou, Jesus Cristo, espera aí, eu sou advogado dele, eu paguei, esse pecado aí eu paguei também. A Juliana, chega a acusação, Deus, a Juliana não pagou o dízimo, Jesus Cristo levanta, eu paguei, agora providencia um anjo, toca lá no marido dela, ensina para ela mudar e obedecer daqui para frente, amém? É assim, o advogado está à direita de Deus, Jesus Cristo. E outra coisa que nós precisamos lembrar, ele diz Jesus Cristo, Jesus homem, natureza humana, e Cristo, natureza divina. Homem porque ele sofreu o que nós sofremos, ele viveu as tentações que nós vivemos, ele viveu as provações que nós vivemos, ele sofreu as angústias que nós sofremos nessa terra. Para quê? Para ter autoridade para diante do Pai interceder, para ter a autoridade de dizer, eu conheço, eu sei o que ele está passando, libera um anjo, vai lá, toca, abençoa, cura, restaura, usa o profeta, usa o médico, usa quem quer que seja, visita meu filho. Jesus, homem e também Deus, está à direita de Deus Pai, amém? É outra coisa que os gnósticos daquele tempo, que é contra quem também o apóstolo João está combatendo, né? Eles diziam que Jesus, eles não acreditavam na dupla natureza de Jesus, 100% homem, 100% Deus, mas foi só por isso que ele conseguiu cumprir o seu propósito, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Esse é um pilar da doutrina cristã, e é isso também que o apóstolo João está combatendo aqui. Da mesma forma, ele também está combatendo algo que acontece hoje nas nossas igrejas, a teologia da hipergraça, né?
Porque existe a graça, mas a graça não é barata. A hipergraça é a graça barata, que eu posso pecar, e que isso não vai ter consequência. Isso é uma mentira, meus irmãos, isso é uma falácia. Nós precisamos ter cuidado com isso. Isso é só para encher a igreja, para encher o bolso de alguns que, enfim, já foram enveredados por esse caminho. Então, por que nós podemos confiantemente pedir perdão pelos nossos pecados? Porque Jesus está lá à direita de Deus, e Ele é a proposição, Ele propiciou isso para nós, amém? Ele é o justo que veio a morrer pelos injustos, e só por Ele ser justo, Ele tem a autoridade de estar à direita de Deus. Amém? E aí, o apóstolo João, ele vai nos alertar que após nós recebermos esse perdão, termos a confiança de que se nós pecarmos, Jesus está lá para nos defender diante do Pai. Agora que eu entendi isso, eu tenho outro chamado: crescer no conhecimento de Deus e na obediência daquilo que eu já conheço. Então, primeiro eu preciso crescer em conhecer, porque como que eu vou obedecer aquilo que eu não sei? Então, crescer em conhecimento e crescer em obediência. E é isso que ele vai nos ensinar agora, do versículo 3 até o versículo de número 6. Ele vai nos mostrar que a obediência é a evidência do verdadeiro conhecimento que nós temos de Deus. Se eu verdadeiramente conheço a Deus pessoalmente e me relaciono com Ele, uma das evidências disso é a minha obediência a Deus. E aqui eu quero destacar 4 pontos desses versículos para nós refletirmos. Vou começar falando a respeito do primeiro ponto, que está destacado no versículo de número 3. Em primeiro lugar, como eu acabei de dizer, a obediência é a prova de que nós conhecemos a Deus. Olha o que ele diz no versículo 3: e nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos, essa palavra também quer dizer obedecemos, os seus mandamentos. E esse conhecimento é a partir da obra de Cristo, Lembrando que daquilo que Cristo fez por nós. Agora, o conhecimento que João está falando aqui, ele nunca se refere a só um conhecimento intelectual ou teórico, mas ele é um conhecimento da experiência no coração, um conhecimento que tem que ser experimentado, sentido. Estou vendo o Carlos balançar a cabeça ali, porque era isso que ele tinha dificuldade. Mas Deus propicia, como eu disse, Ele manda o anjo, Ele manda o profeta, Ele vai fazer. Quando Ele te chamou, meu irmão, não tem como, Ele vai te tocar, Ele vai te visitar. Cada um é de uma forma, porque Ele conhece as necessidades, aquilo que tem no mais íntimo, no mais profundo do coração de cada um de vocês, no coração de cada um de nós, Ele sabe. Agora, João também está dizendo que esse conhecimento, ele não só é verdadeiro, como ele também é transformador. Quando nós conhecemos de verdade a Deus, Ele passa a transformar a nossa vida para nos capacitar a obedecê-lo e para nos conformar à imagem de Cristo, ou seja, para que nós sejamos capacitados, como eu disse, a andar como Cristo andou nessa terra. Olha o que John Stott, um grande homem de Deus, diz a respeito disso: nenhuma experiência religiosa é válida se não tiver consequências morais. Olha o quanto isso é sério, Tem tanta gente que diz ter experiência, que fica buscando só experiência com Deus, e a experiência é muito boa, Tudo é bom, na devida proporção e da maneira correta, mas não adianta ter experiência com Deus e não ter consequência moral, ou seja, transformação, mudança de vida. Nós não conhecemos a Deus só também, agora o outro lado, Também tem muitas pessoas que vão só para o lado do conhecimento, tem uma excelente doutrina, uma excelente
ortodoxia, mas não tem a piedade, não tem experiência com Deus, não tem um coração contrito, não tem um coração que se agrada de ver Deus movendo. Ele só vai para o outro lado, só para o conhecimento. Não adianta ter só informação, só conhecimento e também não ter fervor, relacionamento com Deus, e muito menos se não tiver transformação de vida. Amém? E esse conhecimento, ele se mostra verdadeiro quando ele se desenvolve ao ponto de nós obedecermos a Deus em tudo que Ele nos instrui na sua palavra. Um outro teólogo, Warren Wiersbe, não sei se eu pronunciei correto, o nome dele é completo, ele traz um exemplo aqui muito interessante. Ele diz que a obediência pode ter 3 motivações: obedecemos porque somos obrigados, porque precisamos ou porque queremos. O escravo, que nós não somos mais, obedece porque é obrigado, porque do contrário ele vai ser castigado. O empregado obedece porque precisa. Ele pode até não gostar do seu salário, mas ele precisa daquele salário, ele precisa obedecer para levar o sustento para a sua família. Mas o cristão, ele deve obedecer o Pai Celestial porque ele quer, porque ele tem um relacionamento de amor com Deus. Ele reconhece o amor, a misericórdia de Deus, aquilo que Deus fez na vida dele por meio de Cristo. E ele não obedece, nem porque ele é obrigado, nem porque ele precisa. Ele obedece porque ele quer. A obediência para nós cristãos, ela é uma resposta daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Até mesmo porque pela nossa obediência nós não podemos conquistar a salvação. A salvação é pela fé e é um dom, é gratuito, vem de Deus, não há nada que nós possamos fazer. Agora, uma das evidências, para vocês refletirem sobre isso, e faça essa pergunta na sua mente, de que você foi salvo, de que você está em Cristo, de que você tem seu nome escrito no livro da vida, é de que você está obedecendo, ou de que você está num processo de santificação, de conformação à imagem de Cristo. Você não aceita mais o pecado, você luta contra o pecado, você ora, você pede a ajuda do Espírito Santo de Deus, você medita na palavra, você está nos cultos para aprender, você jejua para que Deus te dê vitória sobre os pecados. Meus irmãos, para mim o maior propósito do jejum é santificação. É lógico que a Bíblia ensina outras coisas também, mas o maior é a santificação. Todos, eu vou dizer aqui taxativamente, todos os pecados que eu cometia antes de conhecer a Cristo, e até os que eu cometi após conhecer a Cristo, todos eu venci, lógico, porque Cristo me deu vitória, porque o Espírito Santo de Deus me capacitou. Mas o instrumento que ele usou foi Job, como diz o pastor, não sei se ele está aí, jejum, oração e Bíblia. Mas o jejum é essencial. Eu fui quase um alcoólatra, né? Bebi dos meus 15 anos até os 33, até quando eu me converti. E aí, como eu disse, existe o processo da santificação. Falei disso na primeira ministração, né, dessa tema que nós estamos trabalhando esse ano. E eu me sentia incomodado, né? Eu aceitei Jesus e eu continuava a beber, continuava a praticar algumas coisas que não glorificavam o nome de Deus. E eu me sentia muito incomodado de estar continuando a beber. E aí eu fiz um jejum de 30 dias. E eu falei que eu ia ficar sem beber por 30 dias. Eu não tinha feito um propósito com Deus de que eu nunca mais ia beber. E eu quero te dizer, para a glória em nome do Senhor, que depois daquele jejum de 30 dias, está fazendo quase 7 anos, para a glória do Senhor, eu nunca mais coloquei bebida alcoólica na minha boca, amém? Não só isso, eu não tenho mais vontade, porque isso não pertence mais a mim, à vida que eu levo, não faz sentido. Olha o que Jesus diz, agora é Jesus falando, não é mais o apóstolo João. Lá em João 14:15, João só registrou, mas quem disse foi Jesus. João 14:15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, amém? Uma prova, como eu disse agora, do nosso amor a Cristo é guardar os mandamentos, é obedecer a Ele, é resposta, é uma resposta do que Ele fez por nós. E aí é interessante que nós precisamos nos lembrar, né? Como eu disse, Jesus Cristo é uma pessoa, Ele viveu nessa terra, como homem, carne e osso, como eu e você. E se Ele é uma pessoa,
eu posso me relacionar com Ele? É óbvio, Ele está no céu, nós nos relacionamos pelo Espírito em oração. Mas como que eu conheço uma pessoa? Esse texto está falando o tempo todo de conhecer, conhecer para obedecer. Como que eu conheço uma pessoa? Como que eu crio intimidade com uma pessoa? Me relacionando com essa pessoa. Então preciso continuamente a me relacionar com Cristo, ter comunhão com Ele, através da oração, através da palavra, onde Ele fala conosco, através do corpo de Cristo, onde Ele manifesta e fala conosco na igreja, através da comunhão com os irmãos, que Cristo está revelando uma face dele através de um irmão, outra face através de outro irmão. Então eu preciso me relacionar com esse corpo e me relacionar com Cristo de todos os meios de graça que Ele nos propiciou, para que eu possa a cada dia mais conhecê-lo. Amém? Segundo lugar, o que nós vamos ver agora no versículo de número 4. A inconsistência moral é a negação do conhecimento de Deus. Olha o que diz o versículo de número 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Meus irmãos, o pior engano é o auto-engano, é eu querer enganar a mim mesmo, é dizer que eu sou cristão, que eu conheço a Deus, que eu conheço a sua palavra, mas por outro lado não obedecer essa palavra e não me submeter a essa palavra. Isso é enganar a si mesmo. Esse é o auto-engano, o pior dos enganos. Eu estava lendo o comentário do Hernandes Dias Lopes sobre esse versículo. Olha o que ele diz também sobre isso. Há aqueles que estão certos de que conhecem a Deus, mas estão enganados, são mentirosos, porque sua vida está plantada na areia movediça da inconstância moral. Alguém poderá dizer, eu sou cristão, eu estou no caminho do céu, eu pertenço a Cristo, mas se não fizer o que Cristo lhe manda, é mentiroso. É a Bíblia que está dizendo isso aqui, não sou eu. É muito sério. E eu não quero trazer isso aqui num tom de condenação, porque a própria Bíblia também nos diz que Jesus Cristo justo, se nós pecarmos é a propiciação, mas nós não podemos insistir no pecado e no erro. Essa é a grande reflexão que nós precisamos fazer. Terceiro ponto, versículo de número 5. Terceiro ponto é: a obediência à palavra é a prova de que Deus está em nós e de que nós estamos nele. Olha o que diz o versículo 5. Mas quem guarda a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O amor de Deus, ele vai sendo aperfeiçoado em nós. O amor sacrificial, como o de Cristo, que nós somos chamados a nos parecer com Ele, à medida que nós obedecemos a palavra de Deus. Aí Ele vai aperfeiçoando o amor dele em nós. E por outro lado, o nosso amor por Deus é demonstrado, como eu já tinha dito, pela observância dos mandamentos, pela observância da palavra de Deus. Olha o que Jesus diz também, né? João registrou, mas Jesus diz lá em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, os obedece, esse é o que me ama. Está revelando o nosso sentimento de amor a Ele. Como que eu revelo que eu amo Jesus? Obedecendo aquilo que Ele me ensinou. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Ou seja, Jesus está ensinando que aí o amor de Deus vai ser aperfeiçoado em nós. E eu também, aí Jesus agora, o amarei e me manifestarei a Ele. À medida que eu caminho em obediência e conhecer a Deus, aí Jesus vai se manifestar mais e mais e mais a você. Quer ter experiência com Deus? Está aqui a fórmula. Conhece Ele pela palavra, jejum, oração e anda em obediência ao que você aprendeu. Ele vai te dar experiência. Amém? Olha o que John Stott diz sobre esse versículo. Que o amor de Deus
que o verdadeiro amor a Deus se expressa não em linguagem sentimental ou em experiência mística, mas na obediência moral. A prova do amor é lealdade. Amém? Então, como nós podemos saber, como eu já tinha dito, que nós verdadeiramente estamos em Cristo, que nós estamos firmados em Cristo, que nós realmente nascemos de novo? Quando, de forma gradativa, obviamente, nós percebemos que nós temos sido aperfeiçoados no amor de Deus, que nós temos crescido em amor a Deus, em obediência à palavra. Quando nós percebemos que nós temos guardado e obedecido essa palavra, é quando eu passo a ter o desejo que eu não tinha antes de conhecer, de ler a palavra. Eu me lembro de falar disso também na última pregação. Eu não tinha vontade de ler a palavra, mas uma vez que o Espírito Santo de Deus despertou isso em mim, agora eu tenho vontade. Mas ainda assim eu preciso me prontificar, ir lá pegar a palavra, ler, para que eu aprenda e consiga obedecer. Amém? É quando agora, diferente do que eu não tinha antes, eu tenho vontade de orar, de buscar a Deus, de falar com Deus. Eu tenho vontade de vir e de participar dos cultos, estar em comunhão com os irmãos, ter experiências com Deus, aprender a palavra. Eu tenho vontade de servir ao Senhor. Eu não queria servir nem ninguém antigamente, nem minha esposa, quem dirá a Deus que eu não conhecia. Estou falando isso aqui para a gente entender, como é a nossa vida sem a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Aí sim eu tenho vontade de jejuar, porque Jesus falou, quando os fariseus perguntaram para ele: mestre, por que esses que estão com o Senhor não jejuam? Ele falou: não, porque enquanto o noivo, ou seja, ele, Jesus o noivo, está na presença dos seus convidados, eles não jejuam, mas quando o noivo for, e ele está lá no céu, jejuarão, porque terão saudade de mim. Então por que eu jejuo? Porque eu tenho saudade de Jesus, eu quero sentir a presença dele. O jejum, ele mortifica a nossa carne. É como se nós tivéssemos um Wi-Fi de Deus dentro de nós. Vou usar esse exemplo. E esse Wi-Fi está coberto ali por aquelas buchas de lã de aço que impede o sinal de chegar. Esse é o pecado que está embotando a nossa comunicação do Espírito com Deus. Olha que legal, veio agora aqui essa ilustração. E aí você vai, jejua, mortifica a sua carne, e essa esponja de lã de aço é retirada do seu coração e o Wi-Fi fica livre. Aí você conecta a Deus. Amém? E aí, aproveitando esse gancho e esse ponto que eu falei agora, eu queria conectar com a campanha desse mês. Nós temos a campanha, o pastor mandou, Minha Família no Altar de Deus, nesse mês de março. Como que sua família vai ser colocada diante do altar de Deus? Como que ela vai estar diante do altar de Deus, na presença de Deus? Conhecendo e obedecendo a palavra, o que nós acabamos de ver aqui. Como que você vai saber a vontade e o propósito de Deus para você, para a sua vida e para a vida da sua família? Está revelado na palavra de Deus. Quer saber a vontade, o propósito de Deus? Palavra de Deus. Você não é filho de Deus? Quer conhecer melhor o seu pai? Palavra de Deus. Quer agradar e demonstrar o seu amor a Ele? Leia a palavra, obedeça, viva de acordo com ela. É isso que revela o seu amor a Ele. Amém? E aí nós caminhamos para o versículo de número 6, que nos diz a respeito, de nós estarmos em Cristo. E se nós nos dizemos que estamos em Cristo, que nós somos cristãos, que nós somos crentes, nós devemos andar como Ele andou. E como que Cristo andou sobre essa terra? A palavra de Deus, é ela que também nos ensina. Amém? Como Cristo, por exemplo, venceu a Satanás quando ele foi tentado no deserto? A Bíblia vai dizer que foi pela palavra. Então, se nós queremos colocar a nossa família no altar de Deus, que é de uma forma figurativa, para viver diante do altar realmente de Deus, lá nos céus, de forma espiritual,
nós precisamos investir na nossa vida espiritual e na vida espiritual da nossa família. Talvez tenham mulheres ou homens aqui que não têm os seus esposos ou esposas convertidas. Como que você vai apresentar esse esposo, essa esposa no altar de Deus? A Bíblia diz que o cônjuge é santificado pelo cristão, é através da sua vida. Santifica você, você se coloca diante de Deus, você conhece a Deus, você obedece a palavra, e Ele vai ver Jesus na sua vida, e com a vontade e através do propósito de Deus, eu creio que no momento oportuno, Deus vai te dar a vitória dele ser entregue a Jesus também. Como que você vai colocar seu filho, talvez seu pai, que não é convertido, sua mãe, diante do altar de Deus? Santifica a sua vida, dá bom testemunho, e ele vai aprender de você, ele vai ver Cristo na sua vida, e ele vai estar diante do altar de Deus, amém? Quarto e último princípio, continuando, dentro disso que eu já estou falando do versículo de número 6, a imitação de Cristo, ou seja, andar como Cristo andou, é a prova de que nós pertencemos a Ele, amém? Jesus Cristo, Ele não é só o nosso mestre, mas Ele também é o nosso exemplo. Qualquer pessoa, como eu já disse, que se diz cristão, deve buscar viver como Cristo andou. Esse texto, numa versão de uma Bíblia Phillips, uma Bíblia que nós não temos aqui no Brasil, mas tem uma tradução dela para o português, diz assim, a vida daquele que professa viver em Deus deve produzir perfeitamente o caráter de Cristo, amém? Ou seja, não basta só conhecer, mas é preciso obedecer, imitá-lo. E como que Cristo, trazendo agora exemplos práticos, como que Ele andou nessa terra? Primeiro, e aqui eu não consigo colocar tudo, vou colocar os principais atributos do caráter de Cristo como homem, não como Deus. Eu vou falar como homem, que é como nós devemos nos espelhar nele. Cristo foi regido pela humildade. Nós precisamos reconhecer, como Cristo reconheceu enquanto homem, que nós somos necessitados da ajuda de Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive para obedecer. Segundo, Cristo se esvaziou de si mesmo. Nós também precisamos, como Ele nos convoca, a negar a nós mesmos, a negar os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas vontades pecaminosas, para que nós possamos caminhar como Ele andou. Como que Ele fez lá no Getsêmani, quando Ele chega diante de Deus, e Ele como homem estava angustiado, aflito. Pai, se possível, passa adiante de mim esse cálice, mas contudo seja feita a vossa vontade, amém? Isso é esvaziar de si mesmo e reconhecer e negar a si mesmo para fazer a vontade do Pai. Ele também andou em total submissão a Deus. Ele entregou a si mesmo, entregou a própria vida por nós. E por que nós não podemos devolver a nossa vida para Ele? Não no sentido de como Ele morrer em sacrifício, mas negando o pecado. Ele andou por todas as partes, fazendo o bem e curando os oprimidos pelo diabo. Não só oprimido fisicamente, mas oprimido espiritualmente, financeiramente, nas mais diversas áreas. Uma vez que nós crescemos em Cristo, nós também devemos passar a servir ao nosso próximo. Ele também perdoou até mesmo aqueles que estiveram ali julgando, maltratando ele. A todos ele perdoa. Ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ele continua amando e cuidando da igreja e do reino de Deus. E nós também somos chamados, como cristãos, a fazer o mesmo. Amém? É assim que nós devemos andar, conhecendo a Deus, não só no nosso intelecto, mas no nosso íntimo, nosso coração, tendo uma relação íntima com Ele e obedecendo a sua palavra.
quero fazer uma última declaração para que nós possamos ir para as aplicações práticas. Há um teólogo, William Barclay, que diz o seguinte: o cristianismo é a religião que oferece o maior privilégio e também a maior obrigação. No cristianismo, o esforço intelectual e a experiência emocional não são descuidados. Longe disso, devem, contudo, combinar-se para frutificar em ação moral. Amém? Apenas 3 aplicações para nós relembrarmos tudo aquilo que a palavra de Deus nos instruiu nessa noite. Primeiro, a vontade de Deus, quando o apóstolo João começa a escrever o texto, é que nós tenhamos uma vida santa, que nós não pequemos. Portanto, nós devemos lutar para não pecar, nós devemos lutar e confrontar o pecado. Mas se de alguma forma nós viermos a cair, se de alguma forma, em alguma área da sua vida você caiu, lembre-se que você tem um advogado, Jesus o justo. Você pode recorrer a Ele, você pode ir a Ele. Ele está com as mãos estendidas diante do Pai para pedir o perdão e para que você receba esse perdão. Mas se arrependa, peça o perdão e então levante, e como Jesus ensina, não peques mais e prossiga no seu caminho. Amém? Segunda aplicação: busque com fervor, sem preguiça, com toda vontade, conhecer a Deus e a sua palavra, não de uma forma superficial, mas profunda. Se esforce e também tenha um relacionamento pessoal de comunhão e adoração a Ele, não só ortodoxia, mas também piedade. Terceiro e último, ande como Jesus andou. Olhe para Jesus, se espelhe nele em todos os aspectos da vida de Cristo e seja obediente a Ele e ao que Ele ensina na sua palavra. Amém? Uma última declaração, se coloque de pé para que nós possamos orar. De um homem de Deus que admiro muito a sua história, John Stott, ele tem toda a razão quando ele diz o seguinte: não podemos pretender permanecer nele, a menos que nos comportemos como ele. Amém?